Bom, tô gravando esse vídeo aqui após a vitória por 3-0 contra a equipe do São Luís e no vídeo hoje eu quero te falar a grande bomba na noite que o técnico Eduardo Cudê falou, que é sobre Oscar. Isso mesmo, porque o Cudê falou que está incomodando o empresário do Oscar para ele voltar ao futebol brasileiro. E a gente já tinha informação que realmente o Internacional tem interesse em repatriar o meio atacante que hoje atua no futebol chinês. No vídeo hoje eu quero te falar tudo que o técnico Eduardo Cudê falou sobre essa possibilidade, sobre essa possível contratação de um atleta que tem contrato terminando agora no mês de novembro. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações, que é muito importante, assim sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então com essas informações do Internacional, aqui após a vitória no estádio Beira-Rio por 3-0 contra a equipe do São Luís. Pelo começo, sobre essa grande informação que foi mais importante que o próprio jogo em si contra o São Luís, tá? Eu vou deixar, por exemplo, para falar, né, muitos jogadores do Inter pararam para falar na zona mista, o caso do Bruno Gomes, do Bruno Henrique e do Maurício, mas eu vou fazer um vídeo separado só para falar dessas situações, de algumas informações também que eu consegui de bastidores, sobre Depene e Gabriel, que hoje não foram relacionados, né, sobre o Rocher, que, por exemplo, hoje, né, esteve presente no estádio Beira-Rio, inclusive acompanhou o jogo dentro das arquibancadas, né, não ficou, por exemplo, num camarote, mas isso é papo para outro vídeo. O que eu quero te falar no vídeo hoje é realmente sobre essa possibilidade de volta de Oscar. E para falar sobre isso, nada melhor que o técnico Eduardo Cudê, né, que falou exatamente sobre essa possibilidade. Vou deixar, inclusive, tu acompanhando o que o Cudê falou. Confere o que o Cudê falou, que inclusive foi uma aspas bem engraçada, né, porque no meio ele começa a rir e falou, talvez eu tenha falado um pouquinho demais, né, também falou sobre o fato de estar, né, incomodando muito o empresário do Oscar, mas confere aí o que disse o Eduardo Cudê após a vitória por 3-0 contra o São Luís. O único objetivo, o único jogador que vamos a buscar para frente, el presidente me está mirando ahí de costado, es Oscar. Yo quiero traer a Oscar. Cudê, aqui. ¿Vos también? Viste, no estoy tan errado lo que estamos yendo a buscar. Entonces, bueno, si quieren saber, ya estoy molestando y ya falé con su empresario también que quiero Oscar. Y el empresario mismo de Thiago Maia y no me aguanta más. Pero bueno, a ver, me piden que no fale, pero a veces falo demais. Bom, e como tu pôde perceber desse jeito bem animado, né, bem cômico do Eduardo Cudê, para quem não entendeu, né, ele não falou Oscar, mas ele falou Oca, depois ele deu também o detalhe do empresário, que é o Juliano Bertolucci, que é quem agencia a carreira do Oscar, que é o mesmo empresário também do Thiago Maia, tá? E ele falou que tá incomodando o empresário, né, admitiu que o presidente Alessandro Barcelos está tentando essa contratação, mas o fato é, a contratação Oscar, ela realmente é viável? Vou trazer os fatos para ti nesse momento. Recentemente, a esposa do Oscar concedeu uma entrevista dizendo que está com saudade e tem essa vontade de retornar ao Internacional. A esposa do Oscar que é colorada, tá? Além disso, o principal concorrente do Inter no Brasil era o Flamengo. Só que o Flamengo contratou, como todo mundo bem sabe, o De La Cruz. E aí, a possível adversário que o Inter teria, hoje o Flamengo já não é mais esse possível candidato. E além disso tudo, o Oscar tem toda essa identificação com o Internacional, foi um cara muito importante para o Inter, né? Venceu a Recopa em 2011 com o Internacional e sim tem toda essa identificação que todo mundo bem sabe. Mas o Oscar, né, a principal possibilidade do Inter estar cogitando a volta do Oscar é por um motivo. O Oscar tem contrato terminando lá no Shanghai SIP, que é o time onde ele joga na China, em novembro desse ano. E em junho agora a gente está falando de algo que é daqui 2 meses e meio. Daqui 2 meses e meio o Oscar ele pode assinar um pré-contrato. E aí ele pode assinar com qualquer clube esse pré-contrato, né, e ficar com essa possibilidade de uma vinda antecipada para o Internacional. Algo como foi, por exemplo, o Ener Valencia, que assinou um pré-contrato com o Inter 6 meses antes de terminar o seu contrato com o Fenerbahçe. A ideia do Internacional é isso.
trazer o Oscar, primeiramente, para uma contratação pensando em 2025, e aí para quem acompanha o canal aqui há bastante tempo já sabe sobre isso, né, que sim, o Inter pensa no nome do Oscar já há algum certo tempo, né, eu já falei que o Inter, nesse momento, pensava no Oscar como uma reposição para o Maurício, porque são atletas que jogam numa faixa de campo muito parecida, inclusive tem um estilo de jogo, e tá, eu não vou comparar nenhum dos dois jogadores, porque o Oscar hoje é muito mais jogador, o Maurício tem potencial para virar um Oscar, mas ainda muito cedo. Mas o Oscar joga numa faixa de campo hoje que chegaria para cair como uma luva nesse time do Inter. E como o Maurício vai ser vendido na metade do ano, todo mundo bem sabe que o Maurício vai deixar o Internacional na metade do ano, ou para algum time do futebol europeu, ou futebol da MLS, mas enfim, ele vai deixar o Internacional porque o Inter precisa dessa venda do Maurício para conseguir fechar o ano no verde. O Inter, nesse momento, pensa no Oscar como esse jogador, essa reposição. E o melhor de tudo, o Oscar ainda não tem nem 30 anos de idade. Então, a contratação do Oscar seria uma contratação para muito tempo, de um nome que chegaria hoje para o Internacional, e o Inter poderia ter esse atleta por muito tempo. Mas, como o próprio Kudê vem falando, né, ele vem enchendo o saco do Oscar, vem conversando com o Oscar todos os dias, vem conversando com o empresário do Bertolucci, né, que é o empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, que é um dos maiores empresários do Brasil, né, e tem hoje muitos jogadores já no próprio Internacional, mas hoje é uma possibilidade ainda embrionária. Ele vai sair da China, isso já é certo, ele vai deixar o futebol chinês, ele tem um salário hoje lá na China de 10 milhões de reais por mês. Para vir ao futebol brasileiro, eu nem preciso dizer que ele vai ter que se readequar financeiramente, né? Ele vai ter que se readequar para ganhar 9 vezes abaixo disso. Porque o maior contrato que o Inter pode oferecer para os caras, a gente estava falando aí no contrato que o Inter vai lá, pode oferecer 1,5 milhão, 2 milhões assim, se tiver alguma ajuda de algum investidor. Mas o maior que o Inter vai oferecer é 9 vezes menos do que ele recebe na China, e ele sabe disso. Tanto é que ele já falou, né, que para voltar ao futebol brasileiro ele vai ter que ter essa readequação financeira, né, que todo mundo vem comentando. Mas o que eu quero te falar exatamente sobre essa possibilidade, que o Eduardo Cudê, na verdade ninguém perguntou na entrevista coletiva, o Cudê falou de livre e espontânea vontade. Era uma pergunta sobre o Sérgio Rocher. E aí o Cudê disse, o Rocher, ele vai para o campo quando vocês vão embora, né? Quando a gente fecha o treino, o Cudê tá na academia. O Rocher tá na academia. E quando vocês saem do gramado, né? Porque o treino ali começa a ser fechado, o Rocher vai para o campo. Então eu vou conversar com o assessor do Internacional para vocês poderem ficar mais tempo para conseguir ver o Rocher no gramado. E no meio de tudo isso, o Rocher fala, do nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Cudê falou sobre essa possibilidade realmente do Oscar, né? Inclusive parando o outro colega que ia falar para falar sobre essa situação. Então ele queria falar sobre o Oscar, né? Ele estava muito empolgado, deve ter acontecido alguma coisa para ele querer de livre e espontânea vontade, sem ninguém ter perguntado sobre o Oscar, ninguém perguntou sobre mais reforços do Inter, foi algo de livre e espontânea vontade que o técnico Eduardo Cudê confirmou. E sim, se o Oscar chega ao Internacional, né, a gente já vê que esse time do Inter é um time muito qualificado, todo mundo elogia muito essa janela de transferências do Internacional, mas caso confirme, por exemplo, a chegada do Oscar, aí a gente está falando realmente de uma seleção que o Inter estaria montando, né? Porque aí a gente pode ter do meio para frente, né, pegando aí um time, Thiago Maia, Arangues, Oscar, Alan Patrick, Wanderson, Borré, Valência, Lucas Alário, e aí eu esqueci até de algum jogador, Bruno Henrique, Rômulo, Bruno Gomes, enfim, a gente está falando de um grande time que, caso confirme a chegada do Oscar e a venda do Maurício, né, e inclusive o Inter ia sendo lucro, né, porque o Oscar, o Inter traria um jogador sem custos, né, para vender o Maurício aí por 10, 15, 20 milhões de euros, por mais que o Inter só tenha 15%, 50% do jogador, ainda assim o Inter vai lucrar bastante. Mas esse é o plano do Internacional que o técnico Eduardo Cudê confirmou pra gente, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Eu nem vou perguntar se tu quer a volta do Oscar, porque se tu não quer a volta do Oscar, tu é maluco. Mas tu acredita que realmente o Oscar pode voltar pro Internacional? Será que o Cudê quis fazer isso para já tentar que a torcida do Inter faça uma pressão para ter Oscar? Nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e fui!